Bom dia, vou desculpar. Situação de telemóvel está um bocadinho mal. Bom dia, pensa bom retoma. Então se quer, vou desculpar. E minha telemóvel que não é com um bocadinho, vou desculpar. Mas não continua, vou desculpar. E minha telemóvel, vou pegar só um bocadinho. Minha telemóvel não continua. E telemóvel que está um bocadinho cansado, não prevê dias, nunca lembra só chamar a vossa atenção. E minha telemóvel, man, bom dia, vou desculpar. Não, continua, vou por lá. E minha telemóvel está com um bocadinho de problema. E tem umas coisas de publicidade, na pirinha sincera, desculpa. E tem coisas de publicidade, então praticamente está cortando qualquer que é que não faz. Vou desculpar, mas pronto, não pensa que eu não compreendi, não continua, vou desculpar. E coisas que não falava de traidores e que lá ainda parece manga dela. Esse que é fim do mundo, ainda parece da manga dela de traidores na bem. Essa é a coisa que tirar na cabeça aos poucos, ainda bem da manga dela. Essas são coisas que não tem que preocupar bastante. Não. Preocupação é preocupação, tudo é preocupação. Mas é bom não se preparar de como, ainda bem ainda mais que mais traidores ainda na parte. Então, para que ela pensa como é assuntos de traidor não por lado. Não bem vai cambiar para um segundo tema que é muito triste e lamentável. Não aproveita também endereça tudo família que sofre de que acidente na zona de Chitoli. Não acha Chitoli, sem cafalia. Na mandanha mantenha para tudo famílias que não sofrem no momento que perdem seus familiares. Mas só para dar um exemplo, esse que a gente está bem, para bem conta a gente. Não já visita relâmpago para ser primeiro-ministro, ministro Rencassi Biquede, que costela potável. Mas será que não visita tudo o que é fazer? Como a pobreza solidarizar com a família que está no momento de dor. Mas é bem conta vos que caminhou aí de quem? Me se punta vos, desafio com ela, é conta vos que caminhou aí de quem? É falar só medida que é tamaro, mas para conta a gente, a não se viva que caminhou aí de quem? Mas se é papial, outros humanos não tem se vos prova de caminhão aí de quem? Para conta caminhão aí de quem? Aquilo que tem que vir conta a gente que só vai falar, não solarizar, para ver de acidente, perdas humanos, não, vou contar no caminhão aí de quem? Se que alguém estava com o herê no corpo aí casta. Aquilo que o povo me se que só vai falar, não vai, na churro e festa. Ninguém que está dizendo que tem coisa churro. Churro e festa, vou contar na calça com o caminhão, que homem que estava na caminhão e na corrente, que tem se bibi, que caminhão próprio de quem? E de quem? Se tem seguro. Para que famílias de celes para topotir um coisa. Acaba em coisa mais engraçado. Bobai fala mantenha tudo bem. Mas você viu como algum gente estava mandante lá. O que é que vou fazer para que gente que está mandante? Boa, na conta, vou desse pecata papia. Desse perraça cachorro dudo e cataladra e tamurdi. O que é que faz conta que vai para a Jube? E resgata uma família lá. Homem que se filho, que está gravemente ferido. E resgata aquele tem dentro de casa. Mas não é bem punta para lembrar que gente que é isso rua. E que raça que gente que leva para casa. Mas ele que gosta de muçulmano. Que bota fala. Que gente que leva para casa e que raça. A voz própria que baila, que não toma dinheiro do povo. Vou levar alguém ou vou levar algum medicamento. Vou levar algum medicamento, mas desse pé também uma família. Homem que me ele leva que filho, aliás, homem que filho, ele leva para casa. Mas o que outros agora fazem? Vai só visita, tipo para televisão. Porque ninguém para fora cabra, na jabate, televisão está levado. Hora que hora de preciso levar televisão, não. Bom, e que é melhor para pulso como e rádio e televisão de assaltadores de poder. É mais bonito, ba? Quem que me se jubila, está jubila. Mas está sentando no jubila televisão, que expectativa de como uma vai olhar coisa de terra. Outra ficou não é só ser publicidade, de ser campanha. E muita pena que não passa na Guiné, senão que lanta, conta vos como terra não perdeu já. Não tem que lanta para não recuperar, porque terra não perdeu. Não cansa para peça. Terra não perdeu, não tem que tentar recuperar o país, porque não perdeu já. É só contar para falar, cerca de que acidente. Hoje, para conta que caminhão aí de quem? Que lá que não me se sabe. E que só vai visita lá, na ganadinha de televisão, fotografia, vou gostar de litrato, uma aqui aparente lá com coisa bem chama nome, para que bem bumburriado na redes sociais, não chama nome.
Vou gostar de litrato. Mas vou ir contando. Se vou contando, não abinde. Acabou na acabar de sorte. E não me mostrar provas que me permitiu semana passada de que passador cheque falso. Na acabar de sorte. Bom, é cheque, que se nome, que data, que se assinatura, que se tudo. Feliciano Canvental, que está traindo banco. Não me mostra a voz dela. Na acabar de sorte, na binde. Que está a gente cheque? Alto, a gente que fala com uma nação, não está passa cheque falso, cheque careca. Dinheiro de 2014, o capo de paga aqui cheque de 2 milhões. Não vim para cheque, não vim na último, não vim mostrar na acabar de sorte, em cada chama nome. Bom, não acabou agora, não acabou um bocado. Essa semana agora enganima um bocadinho. Para ver que é que enganima. Ah, sim senhor. Lubo negal teco dal paja de bobra. Na merda passinho tá escova gente esse. Na sim senhor. Lubo negal koda pai conta aqui para ano bakuma. Ele tem remédio de gente de justiça. Não negal. Que fala bandidos com bandidas. Não negal. Não noja. Escova eles toc. Tem eu. Escova na eles toc. Acabei por eles tocar o palmo. Sim, senhor. Como Paulo Zanha, o fala como eu sinto triste. Segundo o papel que o colega na canto, no civil. O fala eu sinto triste que a declaração de quem? Ah, quando eu não tomava dinheiro, que o povo não sofre, que outros gente cai de tensão, para ver a boca de ofadia, porque gostava de ver, que tem dinheiro comprar um carcaça, que põe leve que está falando na Europa, carcaça, bola. Buri imagine, buba legitimar que jofu, buka sebi como vai usar, tipo limão e preme casca, e bota casca, e tira sumo de limão e bota casca. Gosto nem falar com gente triste. E com sana, esse Canadá, e falta dia com a tamara para vai guardar. E falta dia com a tamara, o obedreto que aqui papia. Como ninguém que se acima lei, mas que ela não se diz como. Na contou, se a minha onda, pleno século XXI, o falar um homem, na tabota badito, suma mulher, na falou vai cabardade. É rapaz de gente, é curso, tudo que fala é fácil. Não pensa como está falta papel, um curso que fácil. Curso de bota dito. Não é rapaz de tá bota dito, pode desculpar minha mãe. Esta bota dito, mais que mulher. É dito tudo que na bota com uma imunidade, porque é domingos que na bota dito. Mas não contou como é que tudo filho que está tocando na morança. Buna plania, cada vez que plania, esta falou disso. O contra na plania, esta falou disso. Acabou tentar. E que tudo filho que está tocando, não mandou mais um aviso. Agora fala como ninguém que se acima de lei. E verdade, eu tenho razão. Mas é outro agora que chamaram, que vindo do refero Lisa, na União Soviética, que acabou. Fernando Recado, Fernando Gomes. Que comanda e se viram não processo tendia. Só para julgar, e que como ainda investigaram não. E tem não indícios de corrupção. E falaram como está mas que é caricel. Mas que comanda o cara falar, a partir de o sai o bar respondendo. Se no caso ele libado, o falaram como o cara tem nada, botou no riba mais. Mas não, o Bina fala agora justiça de quem? Que aqueles que estavam cabra por prender. Aqueles que estavam turros de balanta, nhara mupande, capo de prender. Ah, o banga na borbuleta que na boa. Que vai coisa engraçada na Guiné. A bota bem casiquinho que bota pensa bona ngana. A mim sinceramente, um casiquinho que bota pensa. A voz por engana só um grupo. Que grupo que tá vai que tá para o para amanhã na boa casa. Que eles vão por engana, até que eles vão catar enganelos. E para ver necessidade, mas pecador custa bom morrer com fome. Ter respeito na boa cabeça. E cá para ver barriga. Mas na Guiné pior zero de Guiné e barriga. O toia a Guiné injuriado para ver barriga. A botagem como que discurso, tudo que teve que dia. Ainda está tocado o palmo, rau. Sim, senhor. E na continua escova a bola, toca bota limpo. Porque esse é o objetivo. E concretizar já. Objetivo o quê? E depois saiu. Ou saiu. Na Supremo Tribunal. E conseguiu. E tem na Polícia Judiciária. Se minguer. E tem na Procuradoria de República. E tem na coisa como? Que Recado lá, Fernando Prescrição, e tem aquele lá. Ele fica na Zicuma e fala, aquela é o que eu falo como aquele é esse primo. E aí é que não fiançava nela. Que gente que tempo de Jomaf, que hora mega que acaba. Todo dia está fazendo uma conferência de imprensa. Gosto de que vai na corta como Junjun. Conferência de imprensa acaba. Que até ninguém que está ouvindo, outros cura vai ser ponta, outros com uma telemóvel dana, e
Mas aqui temos para chamar. Ninguém chama acusação, coisa, orelha que pena. É também fazer conferência de imprensa. Você calamuc, não se vê barriga. É coisa cai. Não se vê. Não conta, se você tem mega, vou contar, não cotiza. Se no caso tem, vou ter dificuldade na telemóvel, não cotiza, não que está ali, não que está nas redes sociais. Mas vou parar na gente. A bom cara sai na balde. Porque a botrane buga de ofadia de leve seguinte na Guiné. O bim pega que é vício antigo que tem de foi. Mas vamos pensar. Mami, e tem coisa na Guiné que está trazendo de sono. Que a bona ata se entender jornalista, se o moro custa na benten na tempo de luar. Para dar meninos como história. De luvo que lebre. Mami, nunca se vende com o cabeça. Bo subta drito. Bo enquadra. Pergunta que o jornalista faz. Como não ouvi como Marcelo falou como botene me divertiu. Que a jornalista estava lá quando Marcelo na papel que ele conversa privada. Primeiro coisa que ele cafumbang. Marcelo com papel que lá. Jornalista, como você viu como Marcelo papel que lá? Boa a voz que não é assim. Papel é boa barriga. A gente tem papel que é cabide de papel. Porque também mete tudo classe jornalística. Então contra que assim agora. E grupo de gente gajofos. A voz que está dando, que quer respeitar a boa profissão, botar rasta para a boa profissão lepsido. Para ver aquilo que a pergunta, que é da voz? Para baixo sentar lá que humilhação, pode ser fazer uma pergunta, que é uma pergunta de anjo, nem filho de borboleta. Cada certa que pergunta. Eu falo, eu tenho mulher, tio. Tô com uma fala gente como, se vou buscar-lhe. Que lá tudo tem, de onde é que aquilo tudo tem que vai papiado, sim. País está mal, gente na presença de medicamento, escola que tem. O tem que vai assim, ter aqui passar, só uma luva que lebre. Acabou buscar, que ela se vida privada, que ela se quer. Que ela tem vida privada. Que tempo que você saiba aquele que tieta, bona baiba, porque você vai comer de homem. Coi para lá que eu faria que me empanharam na Nigéria, não é? Aí que tem na homem. Da pia vou poder buscar, que a gente se dissolvira, se homem ou minha, que foi de próprio bom homem. Sabou por buscar. Para ver como o salta por dentro. Outro está por buscar. Mas muita pena, jornalista. Vou fazer botar trabalho, população precisa de boss. Vou parar para barriga. De dar 100 francs, 1000 francs, um carro segunda mão, beijo. Que é borgonha, vou parar aqui lá. Vou fazer botar trabalho para vou respeitar. Que estão ali que está puro. E caos. Esse sol de pouca dura. Não fala boss, esse sol de pouca dura. Para que ninguém desarmar. Não quer desarmar. Tô não recupera no Guiné. Desarmar ele que tem. E só lhe pouca dura. Agora quem quer sentir sua força. Para que bota se manchar de guerra. Para encostar num canto. Colega que não vem atrás. Para pegar e seguir na luta. Porque ele desistiu a mim, Feliciano. Tempo por que tem. Tempo de mudar. Minha dia, meu horário de fazer live. Mas agora para. Jamais de la vie. Nunca. Nunca não chegar para. Esse tudo é truque que não fazer. Não bem no papel coisa de milícias que não queria. Gente por entender como não contava mentira. Só uma maneira que estava vou pagar, vou pagar. Mas lá não já. E como anda gente de Turquia. E como anda gente de Congo. A osso um dia me se formou um bloco. E não tem só segurança de gente que ele manda forma. Mas me se pergunta que gente que manda forma. E na cal quadro. E na quadro de força armada ou de segurança. Não. Belo prazer e cuide gente que miste e manda by forma tipo se cães de guerra. Se cães de guerra, o que falou sul, porque tem como de cabai. Ele que tem que responder para. E normal não Guiné, onde batalhão de palácio vai fazer cobertura para um dito, tomara de posse na um dos hotéis, também para impuntar o chefe de Estado-Maior, e está falando que ele é batalhão de palácio. Batalhão de palácio, empresa privada, que está guardando presidente, dito presidente, não pensa. E assim, e muita pena, mas escola não cumprido, e que interessa. Um conta bom na Guiné. Na Guiné-Bissau, se botar sunha como um general, um dia que não fala ponto final, povo cansa sofrer. Bota a boca cavalinho da chuva. É general, pode ouvir só ser barriga. Nenhum som, para eles tudo está direito na Guiné. Porque eles não se podem corpo. É ter tudo que é misto. Comida que falta eles, comadres tem tudo, e carros, férias de roupa, é que interessa.
Não está pedindo que os jovens quadros militares vão bater mão na mesa. Vão falar, chega, e justa. Porque nem na Portugal, acabou pensa 25 de abril, e que coronéis que fazem nem que brigadeiro. E jovens capitão que manjor. Não tem que a hora de a voz que tem tioto, que não rapara. Você tá mão na mesa, vou falar, chega. Porque esse demais, lipo nós é o povo que não sofre. A mim a favor golpe de Estado. Mas está falando, ei, a não cabe este poder. Vou guinguino, vou fazer eleição. Ou vou tornar gente que ganha a eleição. Gente que ganha aqui, PAGC que ganha a eleição. Não para brincadeira. Mas é tudo, um dia vão pagar na boa cabeça dele. Tudo isso que não passa aqui, não vão pagar. Um cara muito sai na botiu. Na bim riba papo. Na folgou só um bocadinho. Pancamba no assunto de Mbatonha. Pa nyamana desculpam. Neta de Mbatonha está ali. Mas pai desculpam. Dito que tem que chamar nome de Mbatonha. E homem de respeito. Mas dito que tem suma. É bem tama que aqui de boss. Gosta de gente tem que bater chamar nome. Vou lembrar como no princípio não alerta sempre de como vídeos tem. Pauleta. Vídeos tem. Quando eu falar como 6 bilhões quando eu falar de dado. Que é preparativo. E preparativo de campanha. Tudo que é no papel. Gente está negando. É taxa como no bim de cara, informação falsa, o quê? Mas está acabado olhado. Ele escolhe a corrida na facilidade como uma palestra para não der. Vá para Pialba aparecer ontem no programa Doca. Menos atento que por engana. Gente rapaz, dina. Que aliança que não falei alia e calia. Que na categoria existe. Eles é senti como. E me está abandonando o barco para ir falar amanhã não. Bucoia para não ter terra na baiba mal. É como não decidi sair do governo. Bona ficar lá de. Vou ficar lá. A voz com o Zal junto na calerão do futuro. Vou servir outro, ele vou comer. Ninguém, vou cana tigar vai nincau. Vou continuar lá. Nincau vou cana vai. Aliança voz que facilita a voz que dá golpe. A os podem se ver como. Vou ter 27 deputados. Vou dar o seu pouco número de pasta. A os. Que o governo que usa formado na ontem nota. Como ainda na conferência de imprensa, vou mandar com os jovens. Que lá tudo e pô. Madem, e partido suma na Coreia do Norte. Voz só que tem na Madende. O que faz só e dá uma fotada. O faz quebra o mão. Madem, tipo Coreia do Norte. É tudo que ela faz assim com a publicidade, conferência de imprensa, quadros que se quer de Madem. Que ela capaz tudo de recadinho, cuidado, para forma de vir mostrar amanhã que vim sair para falar não estrutura própria, que fica contente. Que ela tudo fica fumbam. Cabatrando que ela, não vim chamar mais atenção para coisa. Na malo bem que dinheiro que dado, e dado ele indevidamente, e camerse que dinheiro, porque ele quer herdeiro de que terreno de Mbatonha. Mas na malo bem, eu estou falando com dinheiro que tem na rasto, você vê como uma finança que dá nele. Mas que dinheiro que não é usado. Que ele não é usado para disfarçar. Dinheiro que não é usado e de que você quer levar subundido. Não civil. Que ele quer vendido, mas suma duro na Bissau é tempo. Que ele quer transportado. Que dinheiro que não usa. E que dinheiro gostado. Porque que ele tem a forma de justificar. Eles é camufladinho como. E que dinheiro que não investir mentira cafumbang. Dinheiro de o susto do nudade que não dá mais é tempo. É fala para se está apanhar e está apanhando aqui com o sabranco. Daroga. Mas não é fala daroga. Mas eles gostam que ela para entrar. Problema é que está apanhando, está mostrando. Eles estão apanhando e está mostrando. Que diferença está? Que dinheiro que não usado é tempo. Ninguém catulo na situação porque eles receberam ninguém que não vota neles. Não tem que receber aquela. Esse bicho para bater fazer pré-campanha é curri. É não fazer pré-campanha para bater vai. Para bater vai. PAGC. Bolanta bosi inje calça direito na rabada. Se me injertam. Pai maral teso de. Mbeto. Pai põe direito. Porque ele luta ali. Ele luta ali. Não enfrenta outro. Não enfrenta outro ali. Ele desiste que tem. Desiste ele que tem. Não tá quando dormir. Que passa? E passa. Desse link que tá cabeça dos vias. Que ele recado com tem. É farsa que não faz tudo. A canto dia que cena passa de como Guntuba, Kitabanca, onde que teatro de leste, que panharam na chonola mingueira, está fazendo campanha para amanhã de tarde. Em Batonha, lá que legitam. E vai ler dias, áudio tem, só que a mim come mandinga.
Kobe Mandinga. Quem quer traduzir ele completo, e que conseguir traduzir ele tudo. E dan só um bocadinho, mora que sim. Nunca gosta de pôr. Ele que vai na fomenta. E que ela só no nome de Boche, que bolou core. Que tieta. E conta aquelas, claro como, tieta com orquestra aquela. Eles três. Com orquestra que pancadaria suti. Para ver que mito como, surraça sexta-feira, presidente que está sentado a poder. Ele próprio que papel, acaba de surpreender eles. Suma aquela nega recebeu. E monte aonde e faz visita relâmpago para a banca. E vai chegar precisamente na hora raça. Raça na acaba. Alguns abandonam a igreja, outros ficam. Vídeo tem, tudo tem, áudio tem. E na bem puro. Para aqueles Kobe Mandinga, quem que miste? Kobe Mandinga que na jovem. Para ele ligar na privado, na mandalha, talvez para ele ajudar em tio. E está por traduzir. E está por traduzir. Para isso, como encatamente, áudio tem, bora ouvir tudo que aqui papel. Acerca de como aqui usar Guntuba. Guntuba orquestrado. E na bem conta, vos tudo que usar Guntuba. Mas aqui orquestrado. Então, para aquela você está atento, hora que acaba, quem que me ensina privado, para ir falando na mandala, para ir ouvir tudo, de lá está falando, mais ou menos, se mentira que contou e que é mentira. Mas em coisas tudo que não sei o que é na prepara. Porque assim, se vai de dinheiro como, se você não tem declaração, que é boa loucura. Onde que fala como, e cana permite mais nenhum outro maioria. E se vai de direito, e se vai de direito, que coisa de parte? Em gota de água que transborda a copo. E se me vai direito como que tal maioria que nunca é tene, que nunca é de celes. E que elas que vêm que a frase, maioria desloca. Aí só desloca de um burro. E tá desloca de outro burro. Ah, você desloca, bota com a palmo. Não gosta a maioria que é por bem desloca. Mas por que coisa engraçada. Da bem a que mosca sinto sabor de mel que faz de dono de mel. Que bagueira. Maioria desloca e coi assim, ah. Ora que hora de loca está de loca. Se ora tornar al mundo, então tornar o mundo. Se ora chocotele, lo chocotele. Isso é uma maioria. Isso é uma maioria. Estudo e coisas de pré-campanha. Que não faz com bruta de força, vai com uma inauguração de centro de controle. Coitado, a mim que se boca está entendendo, não. Como é que está falando? Não, mamela. Adja. Com bote. E bom, vai entender. Bote na bem como aqui centro de controle, que câmara, nem que barra de bucaça ou não já. Na, sim, senhor, de Guiné pena. Guiné pena e pena, como é que é possível? Mantame este punta. Se seu homólogo, mano, que está falando bem, qual língua que está papel que eles? Claro. Ou javanês, ou suruá, ou latino. Qual língua que está papel que é parceiro, ou que é bem sem visita? Que lá caminha este punta, me Feliciano. Qual língua que está papel? Da dudar de carta para o leio o capudi. Como falei para ele falar um que cura traqueiro na cabeça. Que língua que está papia? Esse é um Borgonha, ministro da administração interna. Epa, não, sinceramente, nunca se vê. Guiné Mercedes, que tanto bons quadros, que tanto bons quadros que tem na Guiné. E precisa ainda ter um ministro de administração interna assim. Até quando? Tudo que é bom na cozinha, nota civil. É tudo que é bom na orquestra, como bater governo, porque bom entender como e Madem está avançado no terreno, porque 6 bilhões tem para dividir mais, para comprar consciência de eleitoral, de eleitores. Mas não fala do selim que está queimando a cabeça dos bias. Filhos de Guiné, que passa e passa. Engana vos que usar cucur caiu, como 12 mil. Boia canto que na bendel. Bom continua lá. E biasa vos que se vê. A não ter tempo de vir papel com vos tudo ano. Mesmo cantiga. Garante prota fala se na buliu costa. Uta buli barriga. A não também não alerta vos. Gosi que vos. Se tu não vir mais. Engana vos com afetere. Engana vos com caçalora. Engana vos com casimbalo de cujicaju. Bo vota neles. Que la não tem nada. Que la eu tô conta bo falando não como bola bamon. Não caminho se vou consigo, vou chamar a atenção. É isso que não tem na vou estar atento, porque rapazinho se vê como e que tem saída. Que aqui me se faz, que tem nem direito de como bater assembleia, parlamento.
Mas quem que falar ele presidente? Quem que falar ele presidente toque na ponto de bater com uma dissolver parlamento? Quem que falar ele? Mas quem que põe nesse tudo? E quem desquita, né? Quem desquita manda arriba. E quem? Que militares. E cá ninguém, problema de Guiné-Bissau. Reservação não canto. Militares, cupuno tudo, né, que sabe. 2 gente cupuno chama, ou 3, ou 4 até. Buna chama militares. Buna chama o Pacaio. Una chama Zebichoka, presidente da Assembleia, Zebichoka. Una chama Eliton, é comedor de porco. 4 filhos de Guiné, cupuno nessa situação que não passamos. 4 filhos de Guiné. 4. Que general, chefe de Estado-Maior. O Pacaio. Zebichoka, que é excusa, que é Liton Nabião. Que eles que puno na tudo é que o trocar no dar que até os povo não sofre. E eles são. E cá ninguém. Mesmo. Não vai para. Se uma mana que me fala para coisa de acabar de sorte, mas aquela não deixar para o último. Não há papel coisa de Assembleia Nacional Popular, que não já os, e teve abertura de mais uma sessão. Mister para vou ajudar, para explicar a mim que só que é mandar vídeo, mas me garante que na língua aqui na lei. Agora, se tem quem que está mais atento, que pode ajudar para explicar que leitura aqui na fazer na língua, bota ajudar para botar contando. Na papel como segundo vice lá, tia Lofi. Nunca se a língua, se vou por ajudar bota explicar que na língua aqui na lei nunca se vê, porque nunca compreende nada lá. E bomba possível. Mas me se punta, boss, é tudo na passa na Guiné. É tudo na passa na Guiné. Gente calasim, é na jubisim, como um copé atado. Que a mim me se punta, queria que receber Marcelo. Que língua aqui para pegar Marcelo? Que na que me se punta? Que língua que para pegar Marcelo? Que língua que para pegar Marcelo? Mas não se não pode bater falar como segundo vice atualmente que na guia sessão parlamentar. Epa, dito que até isso. E tem coisa que está falando com uma salada russa. Esse que é salada russa, esse iago de porco. Porque esse mistura que está na política de Guiné, esse iago de porco. Esse iago de porco está leva tudo. Tudo susudado também na iago de porco. Sinceramente. Salada russa ainda estou com o que é uma poeira. Mas esse iago de porco, tudo que acaba de cambiar lá só. E nada. Porco não come. Esse que não tem estado na passagem na Guiné. E também a gente liga muito preocupado acerca de micro. Nenhum chamar de atenção e carimache. Na visa, sobretudo a DSP. E conversas que trataram, mas que está tudo em papel. É pista micro. Esse descarnoso é caminhar emitir, tenta ter aquela rede de pó. É caminhar emitir lá, para voz grava, para lhe ficha, para concolote ficha. Vou cuidar de ter aquela rede nada, tipo poeira, o papel só entalão na garganta. Tudo tipo de aquela rede tem, para furtar no corpo. Micro e carifia ninguém. Bobai que bom micro, bom riba que boss. A boss que se vê, a mim que já chama a atenção. Ninguém quer bater falar, canhota agora papel baia. Micro. Sube esse micro, mas tudo bravo está lá. Tudo é na fazer. Porque aqui tem alternativa de nome de gente. Agora para aquilo, a mim chama a atenção de resto, nunca pode fazer nada. Esse que me promete sempre como nacional lá. Para quem de direito, para isso não é lá. Micro. É coisa de bater camanta, não. Mando de sair na que toca com a Assembleia. Olha mais uma vez uma imagem muito triste. E triste para ver que a mim Feliciano Pinto, na minha coitaria de mim, um capo de cedo, can de ataque, pitbull de ninguém. A mim Feliciano Pinto Lopes, um capo de cedo, pitbull de ninguém. Mas agora com olha aqui, como é para nunca menino chama esse nome, Kizé Carlos. Que é para vou ajudar no nome, a minha especialista depois nome, mas nunca não tem nome como por esse. Não vai para atacar DSP gratuitamente. Que a Kizé Carlos pode sair, pode ter uma olhada. E agora quando fazer aqui o teatro,
Zé Carlos, Charlotte tá aqui morre. Charlotte. Que tá fazendo aqui comédia, que cinema de gozo. Charlotte morre. Sumi se não recupera essa tudo de Charlotte. Contando só nota da uel. Abo um Charlotte. Abo um Charlotte. Abo na assembleia eu tenho papel de Charlotte. Que tá fazendo? Zé Carlos, abo Charlotte. Fora de Charlotte, que eu acho que tá fazendo? Mas povo não paga. Então fica aqui, até na boa cabeça na reunião lá, no que a assembleia. Objetivo e flano, flano. Homem aqui na fala minha suco calala. Se butia nadao. Abo tama pano umara bo. Zé Carlos, mara pano, por não tocou pano bo. Não tocou palmo, não trouxe um beijo. Marapano. Marapano, bo. E melhor. A bona não fica como eu falar de parlamento. Mas, epa. Mas, cara, imagina como você era Portugal. Onde é que um jornalista, que aqui outro é independente. A você vai debate. O vai debate. Que desse para uma burgunho. Mas na Guiné, tudo mistura, tá tem. E simples. E simples. Tudo tipo de mistura, tá tem na Guiné. Mas muita pena. E muita pena. Quem que tá mandando o recado? Fala se do no como DCP. E que tem no coração de leão. E tá enfrenta tudo. A mim conta como enquanto DCP está na linha. Vai contar como a mim se primeiro soldado. Se de cai, a mim não cai. Mas está aquele. Tem dia que provou o contrário. Não sei se traz. Mas enquanto isso assim. Não está que DCP junto. Tem a morte. Enquanto na porta assim. Esse, vou purificar claro. Esse que tem nada. Na Guiné, que a Guiné é um país. Não vai só para outro ponto. Onde acaba o trabalho de um Paulo Teixeira. Mas quem que é Paulo Teixeira? Minha conselho. Não tem nada pessoal contra ele. Mas quem que é Paulo Teixeira? Para mudar 4 guarda-costa. Paulo Teixeira. 4 guarda-costa. Guarda Nacional. Você tem generais que vão retirar segurança. Porque eu acho que vai estar na paga aquelas. Mas Paulo Teixeira é quem? Vou contar, a mim me sabe. Paulo Teixeira é quem? A mim nunca sabe. Paulo Teixeira a mim nunca sabe quem? Conta que não sai na Bissau. Bom, e que obrigado ao conselho. Mas a mim também obrigado ao conselho. Porque ainda assim alguém que tem um lugar de destaque, me suca, me tenho conselho. Mas ela a mim nunca conselho, nem na fera, nem na Dugan Tupa, nem Bilas, nunca conselho. Nem na fera, na nada, nunca conselho. Mas que esse estatuto, que está desempenho, que esse função para ter 4 guardas nacionais? Não te apunta. E quem? A mim me sabe quem? Mas se turno aqui para a Bissau. Não olha. Para ver gajofadia. O que é que não pode fazer? É pensa não desiste. Lei que ela nunca atende. Desiste? Não. Não quer que desiste. Não quer que desistir nem um dia. Nem um dia. Ele não vai com outro, tem que encapure para ir a coisa. Mas desistir. Desistir que ela atende. Desistir que ela atende. Bom, pera, acabou de fazer, vou desculpa. Na jubição, uma coisa que não tem ali. Que me se mostra a voz. Então é uma coisa que me se mostra a voz ali. Acerca de que senador de acordo, só essa letra, só uma pé de galinha. Ali, que um papel para dela. Um papel dela. É como não está falando que tem conta mentira. Se cana sai direito, acabou preocupar. Na página de Carlos Santiago. Pensa, bom olha ali. Bom olha é nome de quem. Vou jogar direito, vou pegar um foco, vou jogar nome de quem. Se vou olhar nome, vou conseguir reconhecer o nome. Não sei se está contrário ou não, mas pensa ainda dá para ler. Se vou ler, vou conseguir olhar nome, vou te dar um sinal. Vou te dar um sinal como vou conseguir olhar nome. E de quem? É cheque de quem? Não vem acabar de contar, vou se como. Vou dar um sinal. Se contra, vou conseguir ler. Bom olha até que se morada, que se tudo. Bom olha. Vou desculpa. Não pensa boa, olha, aqui. E ok. Alguém fala, não Gomes na bem. Esse é um cheque. Esse é um cheque que passa a Argentina em 2014. Ali.
Ali data ali, cana conta mentira. 2014, na valor de 2 milhões, essa se letra pé de galinha, na valor de 2 milhões de francos CFA, até a se paga. Cabana bem mais que outro se falcatrua que faz para semana. E kunsana. Boa cada semana na tati onde se falcatrua. Alele, de 2014. Cheque e de dia 4% de 8 de 2014. Na valor de 12 milhões de francos CFA. Dia 4 que passa de 8 de agosto de 2014. Alele, cheque e de Ecobank. Esse é um primeiro-ministro. Esse não é um país onde a lei está funcionando. Automaticamente, esse vai para a rua. Apesar de tudo, e que é primeiro-ministro. Não se diz porque é ilegal, ilegítimo. Esse descarga. Bom, não é cheque mais claro na página de Carlos Santiago, onde aqui na Bim Bumbale, que mais outro que na Bim. Gosto de falcatrua que faz. Não está tecendo, não wagale. Assim não vai que tudo que faz, não wagale. Mero que tem, boa minha como, boa acabar com o rastro, boa matar a família, jimafu. Que lá ninguém can trazer, a gente próprio morrer, mas novo, de que nós. A nós já que perde 50 anos, se não furta corpo que tem, não come direito, não vive bombinho. Não tá que tem. Não vai isso. Esse que tem nem nada. Filho de Guiné, não cunsa. Que não perde, suma que passa de. Tudo que tem nessa família, vai pegar telefone, que tem no WhatsApp, Messenger. Para ligar se duro para fora para não mara dala. Luto na binde. Não mara dala e que tem dia. Porque a maioria que falei tem aquela que tem de. Pode chocar vida. A não go com pegar. Você vê assim como que fama que tá falando como na toca choro. E tem que fama de como é tá falando como e minjar de hora que tá marabo. Mas gosto de outro sistema que tem agora que minjar tá mais rabo, outro tá outro lado. E tá falando vai que rabo. A mesma que mais empresarial. Gosta assim que não faz. Não diz eles que chifre lá. Não acaba não pega rabo, não tá guia vaca. Porque tem uma frase que falava como um colega escreveu um texto bonito nas redes sociais como Nuno Nabian, Mara Domingos corre na rabada. Cada vez que fazia nada socar ele. Mas pensei corre para se virar ao contrário. É corre para se virar a contribuir. Não é isso. Tudo que eu faço ele custa pagar. Nenhum outro lado. Ele custa bem não que visto de não. Como aqui está falando livre trânsito ou como via verde de portagem. Ora quando sai ele sim para desmanchar para aquele lado. O trabalho não limpo. Ele que custa pagar fec. Bucum sabai. Nada do outro mundo. Ele que custa pagar. É tudo que vou fazer. Ala. Bocoja Paulo Sanha na chora. Paulo Sanha. Como é um dos dias mais tristes de sua vida. Humilhação. Ah é? A vou contra com nação inteiro. Na perna bu firmeza. Para bu hora. Que coisa que eu falo, o baile livro grande. Butama dinheiro na vero para via de galhofadia. Para via de boa mordomia que eu costuma. Pega teso agora, dara. Butama dinheiro pai. Cabo bai na mesmo voo com tieta. Com que embaixador tata falou. Bobai. Que eu tá falando com um país que país atrasado canto tempo. É como ande escovou. Tô com contente que eu puto com a palma força. Um nega vale mandar encarcerou. Cherninho bem liso. Gosto assim. A voz se conta vai a voz. Que que mata tamar dinheiro. Sute trade grade. Nada que tem. Que minha amiga tá falando. Nada que tem. Não vai. A voz. Borro malana bolado. Na pirita tudo seguidores. É gente que tá falando na muda. Bom gostar eles de. Bom pôr eles na reciclagem. E que só a gente falou muda. O confia nela. Se a gente falou muda. Pôr na reciclagem. No peneria linda, no irumburu direito, no tira aqui irumburu, no bota. No coche direito. Porque a gente assim que é bem na campanha. Muda. Está seguindo informação tudo eleva. Suma maneira que tieta está fazendo. E tá estava na reunião, tudo que é que na passa é meninos de terra branco. Tá pega telemóvel, ninguém cana de ele tá escrever. E não manda se alguém. Bolo corre. Quando aqui na suportado, tudo dá na baia. O Taina falar como é melhor opção. Nós estamos muito atentos, porque essa semana nasceu uma semana muito agitado. Botem paciência, nós estamos muito atentos com redes sociais. Nós estamos muito atentos, essa semana nasceu uma semana muito agitado. Não está para aquilo lá. Nós estamos muito atentos. Minha irmãos. A mim também próprio, em se bom não tenho voz. E que grande esforço que me fazia live house.
nunca gostaria de dar muita desculpa. Médias em febre, mas na minha parente está falando, febre um bocadinho, gripe, nunca se gosta de a voz está um bocadinho, mas mais um bias, na pirinha muito obrigado para vós tudo, que sempre está falando, que botar perder o tempo, para vir uma aventura semana, mais um bias, na fala vós, muito obrigado, que de costume sempre gosto de agradecer vós, para falar vós, muito obrigado do fundo do coração, talvez para a semana, algumas coisas não estão melhor comigo, em todo sentido, porque gosto, vida essa suma gente de Guiné, mega, problema de mega, suma aqui políticos, não tem tudo problema de mega, mas para a semana já me pensa que se fuder o que com Deus, talvez ainda melhoria. Mas para aquela tudo antes de sair de costume, você vê tempo bom por dentro, você vê como subir uma hospedagem, o tani na gente de casa, sukani na gente de casa, sufoca também tem, é cada parte de comida. Não como andar tempo, não já mo gente de Luxemburgo, para ver de barriga, você vê que fala problema de barriga, a mim também lá de problema de barriga. Mas ali já tem barriga, se não está assim como, e que para ver de falto, às vezes para ver de amizade, é diferente já que Guiné. Agora para aquela, não há bem sair, antes de não sair aquele costume, para um parte música, mas suma, e alguém cantar de esquecer para tudo que aqui faz para mim. Aos não cana de esquecer porque se música que não apoia, porque merece. Não é na jumpuni ele, você ele tá gosta de jumpuni. Minha camarada, eu gosto de jumpuni ele. Que la agora sincero de ninguém capur tu gente lá esta tudo de mim. Obrigado Nené Pereira, Lina Barreto, Filomena, Nené Caio, Joel Antônio da Mata, Ofélia da Mata, Tânia Puxa, Elisa Silva, Nené Pereira, Mami Seidi, Carla Cimedo, Pauleta Mendes, Joel Comandante, Nelo Kasama, Nanda, Carlos Dias, Numa, Rei Pequenino com Rei Garande, tudo em Luxemburgo, Fatu Jabi, Fina Prera, Esturinha de Luxemburgo, Bajuda Gomes, Mané Meta, Armandinho, Felisberta da Silva, Aliu Diallo, minha sobrinho, Amelita, Ojuku, Sira, Sani, Silese, Correia, Maria Pereira, Eliseu, Zé Augusto, Lúcio Miranda, Ninito, Bossis, minha sobrinho, Ana Cabia de Kasama, Dino Kasama, Awa Kasama, Blecha, Rosi Kasama, Seni, Mirna, Nafi, Anita Gomes, Quintino Gomes, Fatinha de Boston, minha pecador, Laura Lopes, Bintu, filha de Lai Manhote, Satuja, minha irmã, Lina Barreto, minha gente quebrada, o comandante em chefe, Alice Vera, Arsênio Adulai, Chobadido, minha amigo, Awa, Pauleta Mendes, Puderosa Sulai So, Edna Rosa, Nitani, Nyanitani Dini, Ludmila Gomes Balé, Nene Yojallo, Ana Andrade, Mpanta Bisao, Kadaba Piakoa, Carlos Mascarenha, Nyagarani, DJ Romoville, Montero, Chu, Paris, Sabarupina, Chu, Nadia Medina, Edna Rosa, Filomena Barro, Macau, Filomena Barro, Guiné-Bissau, Nenança Diallo, Olívio Barreto, sempre na linha de frente, comandante em chefe, Maria Tu, Mindiere Deputado, Gustavo Barbosa, minha fiança, minha gente de Londres, Justina Correia, Maria Fernanda,
Gomes Pina, feliz aniversário. Epi, Girimel. Obrigado, Nenê Brera. Abdul Kadir Lee, Nervosinho. Matu Nunes. Dodo de Bombeiro, minha fiança. Noêmia Silva. Toya da Silva, França. Laima, Maria. Amigo Feliciano Pino, filho Benem Cara, minha irmã mais velha. Tempo, mantenha, filho da mata, feliz aniversário. Olaro de Tempa, Maisita Varisani, a gente de Irlanda. Miriam Barreto, Tunus, Nhatiu, João José Fernandes, tudo gente. De leis de respeito, de direito, de pecado. Bataliza o amigo colega. Augusta da Silva, a partir da hora, Inês Mendes dos Santos, qualquer respeito a mulher, Elia Lopes, viva deles. Artigo Mário Pina, é decreto entra imediatamente em vigor a partir da data de sua publicação. Edna Rosa, Sema Rosa, Poderosa Sulaiso. Babi Monteiro, feliz aniversário, minha irmã, Itália. Sindes que se Antoneta, Pauleta, Como, Canoiaba. Sindes que se Paula, Mandiaco. Domingo João Braia, Bigô João Buyumbo, Pedro Encara, minha irmã Garante. Tudo aqueles que me dizem Rainha Balé, a voz tudo que me dizem vou por cá. Mariama Camara, de Golso, Muna Jata, obrigado Nenê Brera, Ludmila, Sábado Pina. Júlia Armando. Peter Soares. Bom dia, bom, nós vamos fazer um pequeno anúncio, Delfina, nós vamos fazer um pequeno anúncio antes de não sair. Para questão de razão profissional, porque todo mundo, a maioria pensa assim, mudar de país normal, coisas de trabalho, que está aconselhando muita coisa. E, em princípio, para a semana, mas não bem anunciar, Olímpia Silva, não bem anunciar, mas em princípio, incapaz de desmarcar entre dia de fazer live ou horário. Um desses incapaz de desmarcar, que até nada, é questão profissional, não desmarcar entre horário, ou baixar para uma hora antes, em vez de ser uma hora ali de Luxemburgo, e está sendo média de Luxemburgo, que 11 horas de Portugal, 10 horas de Guiné-Bissau. Nacha, na baixar entre uma hora. Na deixa para tudo, gente, a partir de outra semana, nacha como live na está sendo já, em média de Luxemburgo, França, e 11 horas de Inglaterra, Portugal, e 10 horas de Guiné-Bissau. Pensa como, e assim, Edgar, mantenha para minha sobrinha, feliz aniversário pela, Maria Fernanda Gomes Pina. Pensa como, gente não compreendem, mas mesmo assim, não faz questão de vir fazer um post e pôr na minha página, para que a gente se bem perre, porque nos primeiros momentos está sendo fácil. Mas a partir de outra semana, se Deus quiser, se for certo com Deus, e na ser o sábado, a Olívio, mas ele largaria sábado, só não tomar. E cá tem problema. Para que seja só gente de lado. Se gente não lado, que tem. Ali não tem outro. Se Joel está mal, Olívio por estar mal, próprio Joaquina de Almeida por estar mal, qualquer gente que me está mal, só sábado por estar mal. E que tem lugar que é cativo. E que só não respeita outro. Porque a mesma se tem dia só falando tal horário para fazer live, não quer fazer live para questão próprio respeito. Panhar colegas próprios que não estão na mesma luta, não quer fazer. E tem datas ou dias só falando para fazer live, não quer certo fazer. Depois de mim, que você vê, há quanto tempo já, e costumo, Gabriel está de volta,
e para questão religiosa, questão de junjun e desmarcava um bocadinho, mas está de volta. Depois de me Gibril na bem, espera também mais tarde outro na bem, e na bem de noite que programa que está fazendo no Rio, e menina sabe. Então para aquilo, não pode falar só vos, como muito obrigado mais um dia, mantenha para vós tudo, barça vos riso, um tempo na coração, que de sempre. Quem quer papel para vós, de costume, e ninguém, filho de Lúcia, com Luiz Neto, Clara Forte, com Las Chambis Neto, com Mancho Fernandes. Um papel para vós, de capital luxemburguês, que Luxemburgo. Se futsero com a comédia, outra semana não está junto, mas hora que é diferente. Então, ela não sei de dia, minha irmã, minha fiança, minha pecador de mim. Então, cada um som de vós que tem essa amizade, esse é um favor que não pedem, que não fala para partilhar. Caíta de nuna de caíta. Um bom janta para boca se vinir a os que é como fazer. Caíta, nuna, a os que é como fazer. Rafoga não coisa alguma, rafoga com longuiça, arroz de longuiça como fazer. Ai, na veranga conta vos, bom engole alma. Odete Silva, arroz de longuiça sem rafoga aquele. Na cabancana bem conta vos que outro. Mangana arroz de longuiça, só imane que está bonito. Na sim senhor, Deus poder com minha mãe poder com pode bolir. Bom, está bom, poder rosa só isso, e muita pena engana poder servir. Edna Rosa engana poder servir, minha pecador de mim, engana poder. Só que é tempo alguém é coisa assim, que arroz agora, que bom comida. Que água se está dando, mas tu que tem casingo a gente diz ainda. A gente diz eles gostam, que na nino tá falando cola com muito gelo, que lá tem. Bom, obrigado para tudo, um bom jantar para bom tempo no coração. Outra semana acabou de esquecer compromisso e média de Luxemburgo 11 horas de Inglaterra e 11 horas de Portugal, Guiné-Bissau e 10 horas. Não tem postura na coração. Tchau, tchau. Tem outra semana. Bom, muito obrigado para tempo que vou dispensar.